Eu pergunto a todos os parlamentares que estão aqui presentes, a todos, deputados e deputadas, se você tivesse a sua mãe vivenciando uma situação de um Alzheimer avançado, no momento em que a comoção, o nervosismo, a tensão na sua família é plena, e um sujeito, pela quinta vez, vem ao seu encontro, falando e exercendo todo tipo de ataque à sua mãe, se você, deputado ou deputada, teria uma atitude diferente da que eu tive naquele dia. Se eu estou sendo acusado pela reação ao provocador, se esse é o tema da representação em relação ao qual eu tenho que me defender, eu deixo esse questionamento. E eu deixo esse questionamento não só aos deputados de esquerda que já são sensíveis a essa posição, mas eu deixo esse questionamento aos outros deputados. O deputado que xingou minha mãe mais uma vez, depois do seu falecimento, chegaram para mim várias denúncias da família dele. Sabe quantas vezes eu utilizei? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu utilizarei a menção ao seu pai que já é falecido? Nenhuma. Eu não farei isso. Eu vou fazer com ele o debate político mais duro. Eu vou procurar as consequências por aquilo que ele fez em relação à minha mãe. Mas eu não vou utilizar o pai dele ou a mãe dele como instrumento de perseguição política ou de debate político a ele. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque minha mãe não está mais na arena política. Se ela tivesse na arena política, exercendo o mandato ou exercendo o cargo de prefeita, era uma coisa. Mas fazer isso com quem não está mais nesse exercício é um ato de profunda covardia. Queria pedir, presidente, eu sei que o plenário... Solicito, mais uma vez, silêncio ao plenário para garantir a fala do nobre deputado Glauber Braga. Por favor. Quando eu apresento essa tentativa de mostrar esse diálogo que aconteceu no dia 12 de abril, e o episódio aqui na Câmara foi no dia 16, é porque não tem proporcionalidade na pena que está sendo imposta. E é porque o regimento, a Constituição e, mais especificamente, o Código de Ética determina, relator, uma pena específica para esse tipo de caso. O artigo 10 diz: são as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1, censura verbal ou escrita. Aí, quando você vai para o artigo 12, a censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido nos casos de incidência das condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º. Mas o que é o inciso 3, artigo 5º? Quando você vai, então, ao inciso 3, artigo 5º, está aqui. Atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma desse Código: praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão de respectivos presidentes. Está aqui a pena. A pena está prevista no que dispõe taxativa, no que dispõe o regramento da própria Câmara. Deputados, eu entendo que alguns dos senhores queiram se vingar de mim nesse momento, por conta das minhas posições políticas. Entendo. Agora, independentemente disso, a defesa do mandato nesse momento se faz como uma garantia pelas liberdades democráticas e por muita gente que não está sentada
nessa cadeira nesse momento, mas que tem expectativa nessa sessão. Eu trouxe ali uma pilha de livros. Aqueles livros são os livros que as pessoas me deram nos quase 9 dias em que eu estava em greve de fome no espaço dessa casa. Eu não tenho palavras para agradecer toda a solidariedade das pessoas que têm ocorrido e vindo das mais variadas regiões. Quero agradecer as milhares de pessoas, e por aí eu termino, presidente, as milhares de pessoas que foram a Cinelândia na última quinta-feira, dia 24. E nos próximos 60 dias, se os meus argumentos não forem acolhidos pela Comissão de Constituição e Justiça, eu vou estar percorrendo os 26 estados brasileiros, só para encerrar, presidente. Eu vou estar percorrendo os 26 estados brasileiros, apresentando a minha defesa, dialogando com as pessoas sobre o que está acontecendo e me coloco à disposição para apresentar os argumentos também a qualquer um dos parlamentares que queiram me ouvir. Comecei falando de minha mãe e termino também por ela. Minha mãe sempre dizia: meu filho, ninguém perde por agir corretamente. É porque eu tenho a convicção de que eu estou agindo corretamente, que eu não tenho que ter medo, e agradeço a todas as pessoas que não estão tendo medo de fazer essa defesa junto comigo. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O relatório apresenta uma diferença entre o que seria um processo judicial e um processo parlamentar. A natureza de um processo judicial e a natureza de um processo parlamentar no que diz respeito à fundamentação. É um pressuposto utilizado pelo relator. Tudo, na hora de fundamentar a sua decisão, não aceitando o nosso recurso, do nosso partido, do companheiro Glauber, é curioso que o nobre relator se fundamenta o tempo inteiro em decisões judiciais. Então essa é uma primeira pergunta mais objetiva que eu faço. O relator usa uma distinção entre processo político, parlamentar e processo judicial, mas usa fundamentos jurídicos para indeferir o nosso pedido. Gostaria de perguntar como o relator percebe essa diferença e como aplicou nesse caso, e se não haveria uma contradição, um contrassenso. Segundo ponto, pergunta objetiva, mas sempre dialogando com todos os deputados e deputadas. O relator fala, e abre aspas aqui para o relator, que o deputado Glauber pôde fazer a sua defesa totalmente, ou seja, exercer plenamente o seu direito de se defender. Está escrito. Pergunto ao nobre relator. Quando o relator lá no Conselho de Ética, antes de começar todo o colhimento das testemunhas, diz que o deputado Glauber merecia ser cassado, Vossa Excelência não acha que é uma antecipação de juízo, que coloca o relator numa situação de suspeição e, consequentemente, reduzindo o pleno direito de defesa do Glauber? Se fosse Vossa Excelência no lugar, qualquer um de nós aqui tem um relator que vai nos julgar. Antes da instrução, antes das testemunhas, ele diz: você merece ser cassado. Quem gostaria de passar por isso, mas não se trata de gostar ou não. Pensando em nulidade ou não do processo. Não causa suspeição, um princípio de parcialidade, uma antecipação de juízo e, consequentemente, restrição do pleno direito de se defender? Pergunta objetiva e direta ao relator. Terceira pergunta. O relator fala que a Comissão de Constituição e Justiça deve se ater ao processo, nulidade ou não, se houve vício, e não ao mérito. Bem, vamos lá. Quero perguntar a Vossa Excelência como entende a diferença entre mérito e método, e levando também essa reflexão para todos os deputados e deputadas. Vamos lá. Mérito, pegando como parâmetro o direito penal, seria o fato em si, o caso ocorrido. Num primeiro momento, numa fase, você vai avaliar o fato. Agora, pergunta importante, senhor relator. A dosimetria não se diferencia do mérito? Uma coisa é o fato. Quando se pensa a dosimetria, já não é mais o fato, já não é mais o mérito. É a partir de critérios objetivos, qual o tamanho da pena com relação ao mérito identificado. Uma coisa é o mérito, outra coisa é a dosimetria, que vai quantificar e estipular uma pena com relação ao mérito. A minha pergunta é quase assim: sim ou não, senhor relator? Sim ou não, deputados e deputadas? Não há diferença entre mérito e dosimetria? Então vamos lá. Tem o fato em si.
Se a dosimetria não tem a ver com o processo e a quantificação, ela tem a ver com o quê? Porque a partir do seu relatório, com todo respeito, minha opinião é a seguinte: tudo que chegar aqui não será acolhido nenhum recurso. O parâmetro estabelecido pelo atual relator é mais ou menos o seguinte: passou pelo Conselho de Ética, não cabe à CCJ discutir o mérito, recurso indeferido. Ou que outra situação a CCJ pode se pronunciar? Vamos lá. Qual é o parâmetro constitucional? Terceira pergunta objetiva. E é uma pergunta não no sentido da provocação, mas do diálogo, da busca de entendimento, da busca de defender a democracia, a cidadania e o mandato do nosso companheiro. Peço mais uma vez silêncio, por favor, ao plenário. Senhor relator, senhores deputados e senhoras deputadas, quando se pensa uma dosimetria, não tem que se pensar em proporcionalidade? Não tem que se pensar em medida comparativa com outros casos? Não tem que se pensar em isonomia e casos anteriores? E mais, como o deputado Chico falou, não cabe à CCJ olhar para uma pena, olhar para o Código de Ética, perceber que a pena aplicada é desproporcional ao Código de Ética. A CCJ vai dizer: isso não é comigo? A CCJ não tem que zelar pela Constituição, pelo regimento e pelo Código de Ética? Então você, sob tensão, pressão, provocação, com sua mãe enferma, prestes a morrer, sendo ofendida, empurra uma pessoa. O que o relator está dizendo é: olha, se a medida para isso for cassação, não tenho nada a dizer. Meu Deus, fechem a CCJ. Se a dosimetria, nesse caso, não está mal aplicada, se não há verificabilidade de algo desproporcional, injustificado, que fere a Constituição e o Código de Ética, a pergunta, Fernanda, daqui para frente é: qual é o parâmetro, qual o precedente que se abriu? Sobre o que a CCJ pode se debruçar? Vamos fazer relatórios automáticos. Daqui para frente vale tudo. É um precedente gravíssimo. Óbvio que eu sou um admirador do mandato do companheiro Glauber. Óbvio que nós temos afinidade política e programática. Mas entendem que é além disso? Entendem? É difícil compreender que a ação do companheiro Glauber, do deputado Glauber, do ponto de vista da proporcionalidade, do que está objetivamente escrito no Código de Ética, não requer uma pena de cassação? E não perceber nisso um vício, uma nulidade, é muito estranho. Eu pergunto ao relator: qual a diferença entre mérito e dosimetria? O que vossas excelências entendem por mérito e o que vossas excelências entendem por dosimetria? Ou uma pergunta derivada desta: neste caso, a dosimetria não está mal aplicada, contrariando o Código de Ética? E se contraria o Código de Ética e o princípio constitucional da proporcionalidade, não caberia a CCJ se pronunciar técnica e objetivamente sobre isso? Dizendo: há excesso, não tem parâmetro no Código de Ética, fere o princípio da proporcionalidade, não há isonomia, medida comparativa. Senhor relator, 1000 argumentos jurídicos poderiam ser utilizados para acolher o nosso recurso. E o não acolhimento é uma porta aberta, sem precedente, que não é um ataque só ao deputado Glauber, ao Partido Socialismo e Liberdade, à esquerda e ao campo progressista. É uma fragilidade democrática curiosa. O que está se fazendo aqui é, em nome do não é político, sinceramente, se agindo politicamente. Porque do ponto de vista do direito, da Constituição, do regimento e do Código de Ética, como não perceber que a aplicação da dosimetria não tem amparo constitucional e regimental? E a pergunta objetiva que eu faço nesse minuto é: quais são os critérios mínimos de razoabilidade e motivação a fim de assegurar a legitimidade do julgamento político disciplinar? Porque é óbvio, o relator tomou esse cuidado. Precisa ter um critério mínimo de razoabilidade e motivação. Senão seria arbitrário, senão seria excesso. Eu entendi isso do relatório. O relator defendendo o seu próprio ponto de vista. Então cabe uma pergunta: quais são os critérios mínimos de razoabilidade e motivação para que algo seja validado e depois disso nada se possa dizer, porque então seria julgar o mérito? Um empurrão sob pressão diante de uma reiterada provocação de uma violência permanente. Isso é legítimo o suficiente para cassar um mandato, senhor relator e senhores deputados e senhoras deputadas? Olha, em respeito ao Glauber, em respeito à sua mãe, em respeito à democracia, em respeito ao campo progressista, mas em respeito à Constituição, é um absurdo o que está acontecendo. Mas há tempo de demover e fazer o que é justo. Sim. Eu queria lembrar um homem que eu tenho certeza que todos aqui respeitam. Senador Nelson Carneiro. Alguém se lembra desse homem? Obrigada. Esse homem fez a lei do divórcio. Esse homem fez a lei dos royalties. Esse homem transformou a justiça trabalhista brasileira, mas esse homem deu um tiro nesta casa em Sotomayor.
Sotomayor era deputado Renildo. Ele deu um tiro. Não foi um empurrão ou um tapa, foi um tiro. E ele foi absolvido. E sabe do que ele foi chamado? Ele foi chamado de safado. De negro safado. Naquela época, isso era uma ofensa e parece que agora não é mais. Só que hoje, neste caso, não estavam chamando o parlamentar de safado, mas muito pior, senhor presidente. Estavam chamando a mãe do parlamentar de safada. Presidente, eu costumo... Chega, estou com dor aqui na cabeça, até fiquei nervosa. É, pressão. Tem um remedinho aí não, gente? Caraca. Eu fiquei pensando que enquanto a gente estava aqui votando, eu saí para fumar. E quando eu cheguei no corredor, tinha uma guerra lá na Comissão de Segurança Pública. O deputado Gilvanda Federal e o deputado Lindbergh, por pouquinho, não se estapearam. Aí eu, que não sou boba, sou mulher, me meti no meio dos dois. E é grande ainda. E grande. Para quê? Para que um esbofeteasse o outro. E fiz isso, deputado Paulo Aze sabe disso. Milhares de vezes no plenário dessa casa. São muitos mandatos. Fiz porque eu sei que quando tem mulher no meio, eles não batem. Não, nunca vi. Vai por mim que eu nunca vi. Não batem. Nem. E aqui não se trata do debate político. Deputado Glauber é minha oposição. Oposição ao PSD no Rio de Janeiro. Toca o pau no meu prefeito Eduardo Paes. Mas nem por isso eu não estou aqui hoje para pedir que nós repensemos essa cassação. E por quê? Eu não tinha nenhuma relação política com a Saudade Braga. Mas ela era uma idosa com Alzheimer. Ela era uma mulher que estava vulnerável naquele momento. E naquele mesmo momento, se utilizaram da vulnerabilidade do deputado Glauber para provocá-lo. Se fosse minha mãe, não era uma porrada, era um porradaço. Porque ninguém tem o direito de esquecer que nós, parlamentares, também somos gente. Gente que sente, gente que ama, gente que não pode permitir. Para concluir, deputada Laura. Gente que não pode permitir que se ofenda a própria mãe. Eu falei do meu pai. E eu fiz questão de falar, porque onde ele estiver, ele estaria aqui defendendo o deputado Glauber. Porque nós estamos defendendo a democracia. Nós estamos defendendo não os erros do deputado Glauber. E ele é brigão, ele é grosseiro, tudo bem. Mas ele não pode ser cassado porque defendeu a sua mãe e porque defendeu a sua posição. Senhor presidente. A sessão, ela deveria estar sendo assistida agora por todos os deputados, os 503 deputados dessa casa, os 81 senadores da República. Podemos até aqui fazer uma ilação intelectual de como toda essa história, deputado Glauber, começa. Todas as vezes que nós abrimos um precedente, esse precedente, como eu vi aqui na última sessão, uma deputada fala pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós deveríamos ter um pouquinho mais de responsabilidade com tudo aquilo que nós falamos e que nós fazemos. Eu vou votar aqui hoje contra o recurso de Vossa Excelência. Todavia, sobre a sua cassação, eu ainda estou ponderando. Há uma briga na minha consciência com o meu coração. E essa briga, eu espero que ela seja desempatada rápido, né? E tudo isso passa pela humildade. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Provérbios 28:13 que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vossa Excelência já negou em outras oportunidades um fato que aconteceu entre esse deputado e Vossa Excelência em plenário. Não foi para microfones, mas Vossa Excelência sabe e se lembra. E eu senti naquele dia o que Vossa Excelência sentiu quando esse rapaz do MBL lhe atacou. Eu perdi minha mãe também tem 40 dias. E eu confesso a Vossa Excelência, eu não sabia que a dor era tão intensa. Não sabia que era tão dolorido. Tive que, nos últimos dias, a minha mãe entender que eu tinha que correr atrás de uma tumba, porque a nossa família não tinha uma tumba para enterrar minha mãe. Então eu sei que Vossa Excelência sentiu.
Todavia, eu me pego aqui pensando se as palavras que eu ouvi aqui de deputados e deputadas sobre se atacar minha mãe eu também farei coisa pior. Eu fico imaginando o que lição nós estamos dando para a sociedade. Se nós não estamos abrindo o precedente para que meninos na escola ou meninas façam a mesma coisa. Então, eu acho que nós temos aqui que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Nós também, deputados. Nós não podemos, nós somos pessoas públicas. Nós somos testados e aprovados pelo povo exatamente para suportar a pressão que o povo não consegue suportar. Em 2013, eu sofri, dentro desta Câmara de Deputado, talvez o pior achincalhamento da história. Vossa Excelência era deputado aqui, era de outro partido, do PSB. E o partido onde Vossa Excelência hoje está, que é o PSOL, fez vários processos contra mim. Eu desafio qualquer deputado aqui, de qualquer mandato, a levantar a voz e dizer assim, não, Feliciano é briguento, xinga, chuta, vai para as vias de fato. Nunca vão ver isso de mim. E não é porque eu tenho sangue de barata nas veias, não. Eu sou um evangelista ele é provocativo. Eu falo para 100, 200, 500 mil pessoas. Esse é o meu dom. Mas como homem público eu tenho que saber me comportar. Inclusive ter aquilo que o apóstolo São Paulo chama de dom, ou melhor, fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Que é você saber recuar, morder a língua, contar até 3, até 10, seja o que for. Nada nessa vida justifica agressão física. Nada. Porque se assim for, imagine a mulher que foi atacada pelo marido, ela chegar para ir lá na Lei Maria da Penha e o marido fala assim, mas ela xingou a minha mãe. E os deputados lá de Brasília falaram que quando xinga a mãe pode ir para as vias de fato. Imagine se fosse, ao invés de um moço do MBL, fosse uma moça. Vossa Excelência agiria da mesma forma? Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque nós temos limites e uma lei moral interna dentro de nós. Eu queria muito, e não vou falar muito aqui, que não hoje, talvez hoje, ou amanhã ou depois, só nós dois, eu queria ouvir do senhor, que o senhor falasse para mim, pastor Marco, me perdoe, naquele dia eu estava com a cabeça quente e ataquei a sua mãe em plenário. O senhor não vai aceitar, porque talvez o senhor estava tão com a cabeça quente que não vai admitir. Mas eu não ouvi de fantasmas. Eu fui para a tribuna naquele dia, tinha pessoas lá que ouviram Vossa Excelência atacar a minha mãe. A minha mãezinha morreu também. Eu sei que é duro. Então, é um gesto simples. E o senhor vai conseguir desempatar o que está aqui dentro do meu coração e a minha mente. Porque a minha consciência diz, nenhum deputado pode perder o mandato por coisas tão frívolas assim. Porque para mim isso é frivolidade. Apesar de ter ido para agressão física, imagine tomar um tiro, uma pessoa apanhar no rosto, ou coisa pior. Tá. Mas foi um xingamento, o senhor foi lá e deu um chute no rapaz, até o deputado Chico Alencar falou que o senhor errou o chute. Né? Então, tudo bem que isso para mim é coisa muito frívola. Então, a minha consciência me impede de votar contra, ou votar a favor da cassação de Vossa Excelência. Mesmo que eu divirja do senhor, mesmo que a gente não tenha mais amizade, que o deputado Glauber, que eu conheci em 2013, que era de outro partido, ainda dialogava com a gente. Vossa Excelência deve se lembrar disso. Quantas vezes sentamos juntos em outras comissões, mas depois que o senhor foi para o pessoal, ficou um pouco mais aguerrido, talvez as lutas da vida, ou o espírito ideológico do partido seja um pouco diferente. Perdemos, inclusive, o contato, nem conversamos mais. Até que chegou o dia do senhor fazer aquilo que o senhor fez comigo. Eu estou aqui, estou disposto, inclusive, a votar contra a cassação de Vossa Excelência e trabalhar para isso dentro de deputados que são meus amigos. Desde que o senhor me peça desculpas, não no microfone, não aqui, não com bravatas. Nós dois, uma hora que a gente vier aqui e falar, Feliciano, eu estava de cabeça quente, Vossa Excelência assumir que falou da minha mãe. Porque o tom pejorativo que Vossa Excelência falou, o senhor chamou a minha mãe, uma mulher negra, uma mulher analfabeta, uma mulher que pediu esmola na rua, que morou no lixão da minha cidade. O senhor sabe que chamou, deputado. O senhor sabe. Olhando aqui nos meus olhos, Vossa Excelência sabe. Nós tivemos uma briga no plenário, Vossa Excelência falou, você é um filho daquilo que eu não vou recitar aqui demais. A minha mãe, eu perdi, ela tem 40 dias. Olha, é isso. Ô, gente, mas pede essa claque não lhe ajuda. Força de bem expressão. como deputados aqui que falam contra e atacam Daniel Silveira e atacam outras pessoas. Isso não ajuda Vossa Excelência em nada. Entende? O senhor deveria, inclusive, na hora do almoço, se conversar com os deputados, falar para eles, faça um discurso, mas não ataque a direita, porque isso só atrapalha. Nós estamos trabalhando, tem um grupo de deputados lutando por Vossa Excelência, ainda que não concorde com nada que Vossa Excelência representa ou fala. Eu sou um deles. Estou sendo aqui sincero com Vossa Excelência. Eu carrego aqui dentro do meu coração a mágoa de ter ouvido o senhor falar aquilo da minha mãe. E eu perdi a minha mãe agora, está mais sensível ainda. Mas eu sou um cristão genuíno, eu sou um pastor. Eu lido com pessoas que cometem erros grosseiros. E vou lá e oro com eles e dou a segunda, terceira, quarta oportunidade, mas seguindo o princípio bíblico, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu estou disposto, não apenas a votar lá quando for para o plenário, para que Vossa Excelência não seja cassado, como trabalhar junto com os meus amigos, meus pares, para que também não façam. Porque a consciência me diz que o mandato parlamentar é muito caro. É muito caro. Vossa Excelência representa quase 60 mil pessoas do estado do Rio de Janeiro. E se agora tudo der certo, e eu torço para que o senhor não seja cassado, o senhor vai voltar no próximo mandato com 500 mil de votos ou mais. Então, eu peço a Vossa Excelência que medite no que eu estou falando. Estou falando aqui com o coração aberto. Estou falando aqui sem nenhum tipo de discórdia. Estou falando aqui como uma pessoa que entende o ser humano. O meu coração hoje está magoado. A minha consciência diz, você tem que lutar pelo mandato dele. Nenhum deputado pode ser cassado por conta do que aconteceu aqui, porque senão abrirá mais um precedente. Aliás, o precedente já está aberto. Daniel Silveira não foi cassado pela Câmara, foi cassado pelo STF. Deveríamos todos nós ter insurgido contra isso. Como é que um poder caça um deputado? Nós estamos vivendo um limbo jurídico. Deputado Sócrates Cavalcante, agora às 10h37 da manhã, foi intimado pelo ministro Flávio Dino por uma fala dele
a um jornalista e ao líder da oposição. Olha que limbo jurídico nós estamos vivendo. É um momento muito sério que nós estamos passando no parlamento. E caçar Vossa Excelência vai abrir mais um precedente. Então, eu deixo aqui essa minha fala, com o coração aberto, sem me atacar, sem me atingir. Mas a minha memória me diz que houve o fato. Tem parlamentares que estavam próximos que ouviram. Eu só queria isso, Vossa Excelência. Quando estivermos fora daqui, o senhor nem precisa fazer réplica nem tréplica no microfone. Quando estivermos fora daqui, eu queria que Vossa Excelência falasse comigo. Olha, foi no momento de calor, me perdoe, me desculpe, e está zerado. E eu votarei no mês de julho para que Vossa Excelência não seja cassado. Essa é a minha fala, senhor presidente. Na verdade, nós estamos examinando na CCJ o recurso proposto pelo deputado Glauber Braga, exatamente sobre o parecer que propõe a condenação dele à perda de mandato lá na Comissão de Ética. A razão de ser, por ter feito um enfrentamento a alguém que lhe provocou no seu ambiente de trabalho, ofendendo a si, a sua dignidade, a sua história, ofendendo a sua mãe, ofendendo a sua família, enfim. Ninguém tem sangue de barata, eu sei. E nós somos humanos e reagimos. E às vezes se impõe a reação, mas o deputado Glauber Braga devia ter chamado a segurança, chamado a polícia, chamado, enfim, outras pessoas para ali afastar aquele agressor que fazia ali uma agressão injusta, indevida. É verdade, ele merecia uma reprimenda? Ah, como merecia por tudo que fez, eu sei. Ele merecia, mas não podia ser feito por Vossa Excelência. Vossa Excelência não devia ter feito isso. Nada. Deve ter buscado lá. É o que se recomenda. Mas não é o que normalmente o ser humano faz diante da violenta emoção, da agressão. E Vossa Excelência reagiu. Agora, a sua reação jamais, mas jamais, pode, por conta disso, ser imputada a pena de cassação de mandato. Não é concebível, em sã consciência, em espaço e momento nenhum. Aliás, a Comissão de Ética já foi acionada 24 vezes aqui nessa casa depois da redemocratização, sendo 6 delas por agressão física. 5 foram arquivadas e só resultou um processo com o resultado de advertência. Então, não tem nenhum precedente de cassação de mandato. Mas ainda digo, Vossa Excelência não devia ter respondido como respondeu, mas jamais uma pena de cassação ao mandato de Vossa Excelência. Não é isso que essa casa pode fazer, não é isso, não acredito que esta casa vai fazer. Imagine alguém, e aí vale para o cidadão, no seu ambiente de trabalho, chega alguém, invade o ambiente de trabalho, agride, ofende a si, a sua mãe, a sua família, aproveitando a fragilidade, quando a mãe daquele cidadão está doente, está moribunda, e que inclusive depois vem a falecer. E aí esse cidadão perde o emprego porque foi agredido no seu local de trabalho. Como em sã consciência admitir isso? Mesmo assim, acho que Vossa Excelência não devia ter dado a resposta. Embora ele pudesse merecer, mas jamais Vossa Excelência merece a cassação. Nunca. Uma advertência, uma pena de uma suspensão de 1 mês. Nós estamos julgando aqui não o Glauber. Nós estamos julgando aqui, e é um julgamento, porque se a casa acaba fazendo o julgamento, é um mandato parlamentar. E um mandato parlamentar não se julga dessa forma e dessa maneira. Nós não podemos abrir precedente. Aliás, podemos abrir, mas não um mau precedente. Podemos abrir um precedente de justiça, de dignidade. Vossa Excelência não é corrupto, não cometeu corrupção. Vossa Excelência tem a cara limpa, tem as mãos limpas. Não porque lavou, porque não sujou as mãos com bobagem nenhuma. Vossa Excelência não merece a cassação. O que eu quero concluir aqui é que nós tivemos toda a delicadeza de ouvir atentamente a todos, de procurar fazer um relatório que seja justo, inclusive aqui relatado a nossa posição quando nós colocamos muito claramente a questão da dosimetria da pena, e eu fiz questão de criar um ponto específico para rebater isso no nosso relatório, porque eu sabia que isso poderia gerar o maior debate, que era exatamente qualificá-lo como algo
que pode ser modificado no plenário da Câmara dos Deputados, que é a instância superior que pode modificar a pena do que o Conselho apontou. Por fim, quero aqui agradecer ao presidente mais uma vez, manter o nosso relatório, pedir àqueles que compreendem o papel da CCJ, que nós aqui cumprimos um papel muito importante durante toda essa discussão, com muito respeito, e eu quero dizer, deputado Glauber, que foi em altíssimo nível que nós fizemos o debate, que nós fizemos esses 5 dias úteis dessa missão que foi nos apresentada semana passada de maneira rápida, que tive que debruçar nesse caso e procurei fazer o trabalho da maneira mais justa possível e que nós tenhamos aqui o resultado mais justo também para que a CCJ cumpra a sua missão institucional, constitucional, interna a corpus da Câmara e que nós possamos ir para o plenário com toda a consciência de que aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nós cumprimos o rito, negamos provimento ao recurso que queria revisitar a decisão do Conselho de Ética, mantendo a posição de que foi cumprido todo o rito formal, todo o procedimento legal e todos os atos constitucionais do processo de cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Então, é esse o relatório, essa é a minha posição, presidente. Eu agradeço aí a todos que nos acompanharam nesse momento. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Alex Manente. Concedo a palavra, nobre deputado Glauber Braga, para fazer as suas considerações finais. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Senhoras e senhores, relator, não houve julgamento de mérito por parte do Supremo em relação ao etíope. O que houve foi uma negativa de liminar. Essa matéria, inclusive, não foi ainda julgada. Não é razoável que 4 testemunhas indicadas pela defesa tenham sido negadas, obedecendo, evidentemente, a uma linha lógica, que é de perseguição política tocada pelo ex-presidente da Câmara. Inépcia da inicial, negativa de testemunhas, suspeição do relator, pena viciada, todos os argumentos constitucionais, jurídicos, legais, foram abordados aqui por Dr. Maimone, por mim e de forma brilhante pelas senhoras e pelos senhores que tiveram aqui a oportunidade de se manifestar. Dito isso, provavelmente essa é a minha última fala antes de que a matéria seja deliberada no plenário da Câmara. E aí eu quero tratar de alguns elementos que são evidentemente políticos, mas que estão inseridos nessa discussão. Deputado Feliciano, eu xinguei o senhor. Eu não xinguei a sua mãe. Eu não xinguei a sua mãe porque eu não a conheço, não a conheci, porque eu não o faria e porque eu não utilizo desse tipo de expediente contra quem não está na arena política. Agora, se a expressão que eu utilizei, que foi aqui, descrita pelo senhor, em algum momento ofendeu a sua mãe, eu peço desculpas a ela. Eu peço desculpas a ela e Deus está vendo que o faço com sinceridade. Faço a memória dela. Agora essa também passa a ser uma oportunidade para que outros parlamentares que estão aqui nessa sala nesse momento possam pedir desculpas. E aí eu vou ter que contar uma história. Quando nesse mesmo plenário, quando eu chamei Moro de juiz ladrão, eu descobri o que era, então, o gabinete do ódio. Porque, em menos de 24 horas, 3 notícias falsas se alastraram. Uma delas foi um sujeito colocando dinheiro na cueca e diziam, olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia sabia que aquela cara não era minha. Inclusive, para minha surpresa, o próprio deputado Otônio de Paula foi às suas redes sociais e dizer, discordo de tudo em relação ao deputado Glauber, mas isso daqui se trata de uma mentira, não é ele. Quem conhece sabe que não é. Uma outra era uma notícia de jornal que fazia, então, um gráfico de ampliação exponencial do meu patrimônio, como se uma notícia de jornal fosse. Se tratava também de uma evidente mentira, que foi desmentida por todos os mecanismos de checagem. Agora, aí vem a terceira mentira, e que eu confesso, é aquela que mais me desestabilizou, e que me desestabiliza até hoje, pelo tamanho da crueldade. Esse deputado teve a mãe dele caçada por roubo de merenda. Se trata de uma bandida. O que nunca aconteceu. Era simplesmente uma mentira. E uma mentira que parte da extrema-direita percebeu que me desestabilizava.
A partir daquele dia, então, ela foi utilizada de maneira permanente e repetitiva. Eu cheguei a falar para minha irmã em casa, não quis preocupar meu pai com isso, que já tem 83 anos, e falei para a Sâmia, olha, essa mentira me desestabiliza. Eu posso vir a perder a calma com um deputado que repetidamente a fala. Porque aí, deputado Feliciano, diferente e muito diferente de algo não intencional, era a intenção. A intenção deliberada de atingir, de atacar uma mulher honrada que cavou o chão com as unhas e que, para além disso, estava com Alzheimer avançado e não estava mais na arena política há bastante tempo. Antes da minha reação ao provocador, eu deixei de reagir muitas vezes, e pode ser que esse tenha sido o meu erro, com o que fizeram muitos parlamentares em relação à memória dela. É a oportunidade, eu dei essa oportunidade ao provocador, no Conselho de Ética. Perguntei para ele, provocador, o senhor gostaria de publicamente pedir desculpas à minha mãe, mesmo ela estando falecida, e à memória dela? E a resposta dele é que não iria fazê-lo, que não faria. Do mesmo jeito, eu pergunto, sabendo da condição em que minha mãe estava, se a deputada Carla Zambelli, pelo vídeo que fez junto com seu assessor, utilizando os piores adjetivos em relação à minha mãe, se ela gostaria de se desculpar também. Ela tem a possibilidade de fazê-lo. Eu gostaria de perguntar ao deputado José Medeiros se ele gostaria também de se desculpar publicamente por aquilo que falou em relação a ela. Eu gostaria de perguntar, e esse provavelmente é o caso mais grave, ao deputado Éder Mauro, se ele gostaria também de pedir desculpas publicamente pelo que falou. Não só pelo que falou, no período em que ela já estava com Alzheimer avançado, mas se gostaria também de pedir desculpas de agora, depois do falecimento dela, agora, deputado. Talvez, no dia de hoje, eu possa não convencer os senhores, mas eu não estou tirando uma tonelada das costas como culpa, mas talvez eu esteja tirando uma tonelada de dentro de mim de mágoa. Eu gostaria de saber se o deputado Éder Mauro, que acabou de publicar um vídeo, depois dela falecida, aqui nesse mesmo plenário da CCJ, onde se refere a ela mais uma vez como bandida e outros adjetivos que o deputado sabe que utilizou. Deputado, retire isso da sua rede e faça um pedido de desculpas a uma pessoa que está falecida e que era uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Eu não falo isso mais agora aqui com raiva. Eu falo de maneira objetiva, mas ao mesmo tempo muito emocional, transbordando também o que é essa emoção no momento como esse, onde eu estou tendo a oportunidade de falar. Eu lembro onde cada um se referiu a ela com essas expressões, seguindo numa linha política de desestabilização permanente. Eu gostaria de saber se o deputado Caveira também gostaria de se desculpar por, no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, ter dito, vou chamar o deputado Éder Mauro, evidentemente se referindo a esse acontecimento, porque sabia que me desestabilizava e que eu reagi nas minhas palavras ao que ele estava dizendo. O provocador que veio naquele dia foi o resultado, não exclusivamente da sua ação, mas foi o resultado de uma linha política de desestabilização que, de fato, me desestabilizou. Eu tenho que confessar às senhoras e aos senhores, e talvez hoje tenha sido o último dia que essa desestabilização me atinja desse jeito, porque a partir do momento em que ela é colocada publicamente, eu não vou precisar tratar do que aquilo me gerou numa conversa reservada com Sâmia, nem numa conversa reservada com minha irmã, que me disseram, não reaja. É exatamente o que eles estão querendo, é o que eles estão buscando de você. Mas eu me pergunto, é razoável a utilização desses elementos na disputa política com quem não mais está na arena política para se defender? Senhores, eu tive durante toda a minha vida parlamentar, e espero continuar, um embate duro com os senhores. Mas eu não utilizei elementos da vida privada dos senhores ou elementos relacionados à família dos senhores que não estivessem na arena política, é importante que isso se diga, para que esse tipo de agressão se desse. E não deixou de chegar para mim, não deixou. Muita coisa, o tempo inteiro. E Camila, Letícia, que estão aqui comigo, da minha assessoria, sabem como que sempre eu tratei esse tipo de agressão que tratava diretamente da família ou daqueles que não estavam na arena política para realizarem a sua própria defesa. E assim eu pretendo continuar. O deputado
Marcon disse aqui que eu falei sobre a forma como se referiram a minha mãe, que não tem provas. O deputado não tem a obrigação de saber, mas tem provas abundantes. Tem um vídeo que já circulou de maneira mais ampla possível, onde há demonstração do que o provocador disse. E o próprio provocador, questionado e confrontado no Conselho de Ética, disse que não queria se desculpar. Ele assim o fez. Ele reafirmou a sua mesma posição. Essa Comissão de Constituição e Justiça vai se manifestar no dia de hoje. Vai votar o recurso que foi apresentado. E se negado o recurso, daqui a 60 dias, ele vai para a deliberação no plenário da Câmara. Pode ir para a deliberação do plenário da Câmara. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, eu não vou modificar as minhas posições políticas a partir de qualquer tipo de coação. Eu não o farei. Eu não deixarei de me manifestar publicamente sobre os elementos da reação ao provocador. Eu não deixarei de fazê-lo. Eu não deixarei de dizer que essa prática utilizada pelo MBL contra os seus inimigos políticos é prática de organização criminosa. Eu não vou deixar de fazê-lo. Eu não vou deixar de dizer que deu tração a essa perseguição a ação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu não vou deixar de dizer isso. Eu não posso deixar de dizer isso. Eu vou lutar com todas as minhas energias, com todas as minhas forças, em defesa do mandato. Mas não faço isso de maneira individual. Eu sei que está muito presente e que as pessoas já estão cansadas, muitas vezes de saco cheio, quando algum político diz, não é por mim, é pelo coletivo. Mas nesse caso especificamente, é pelo coletivo. É pelo coletivo que faço essa defesa. É em respeito às pessoas que votaram em mim, os quase 80 mil eleitores do Rio de Janeiro, mas também por aqueles que não votaram em mim e que se sentem representadas no mandato. Mas digo mais, é por aqueles que votaram, é por aqueles que se sentem representadas, mas é também, nesse momento, por aqueles que não se sentem representadas na posição política que eu defendo, mas que têm a convicção que se trata, nesse momento, de um ferimento grave às liberdades democráticas. E eu falo isso com alguma tranquilidade, porque diariamente eu tenho recebido esse tipo de manifestação de cidadãos das mais variadas correntes políticas, ou aqueles que não se identificam com nenhuma, e de boa parte de deputados. Os senhores viram hoje aqui? Eu estava sentado nesse lugar. Deputados que passaram por aqui, que me cumprimentaram e falaram comigo, que não são do PSOL, que não são de uma força de esquerda, mas que disseram que estão contra a votação dessa cassação nos termos em que se procura fazer. Eu, evidentemente, e Sami Fernanda e outros deputados e deputadas já disseram isso, mas eu acho, inclusive, que seria dispensável. Mas eu vou reafirmar. A minha posição política não está em negociação com qualquer outra votação que venha ou ao plenário da CCJ em relação ao trancamento da ação penal do senhor Ramagem, ou a qualquer votação relativa à não responsabilização dos golpistas. Não. Não. Sabem por quê, senhores? Sabem por quê? Porque se diferente eu agisse, podem ter a certeza. Eu não contaria, eu posso contar com a sede de vingança de alguns, mas até com aqueles em relação aos quais eu conto com a sede de vingança, existe uma posição, muitas vezes, de respeito à minha posição política. E se eu me envergo agora, ou me entrego para uma negociação exclusivamente pelo salvamento do mandato no plenário, eu posso perder tudo, inclusive o respeito. E o respeito eu não vou perder, porque eu sou filho de Saudade, porque eu sou filho de Roberto, porque eu sou filho de Amaral, porque eu sou filho de Erundina, porque eu sou filho das bordadeiras que me trouxeram
esse broche para que eu estivesse utilizando aqui no dia de hoje. Eu sou filho de tantas mulheres que me encontram dia e noite, dizendo, estamos contigo, siga firme. Eu sou filho de Toninha, eu sou filho da trabalhadora da Câmara, que durante o período em que eu estava em greve de fome, ela disse, estou jejuando junto contigo. Estou com você. Essa injustiça não vai se operar. Ela não vai prevalecer. Sou filho de Gesa. Sou filho de um bocado de gente que me adotou não só como filho, mas adotou aquilo que eu estou defendendo politicamente como uma causa necessária para dialogar prioritariamente, e é sobre isso que eu queria dizer, para dialogar prioritariamente com parte daqueles que não estão nessa sala hoje, que são jovens, que é a juventude, as juventudes. A resposta e o recado que a gente está dando para as juventudes aqui é: a política pode ser bonita, ela pode ser dura, ela pode ser feia, mas ela pode ter honradez, e por isso ela pode ser bonita. Esse jovem que está vendo essa sessão nesse momento, ou que vai ver esse vídeo depois, espera de mim essa posição política. Senhoras e senhores, salvar o mandato era o mais fácil se eu tivesse vendendo a minha alma para tal. Bastava, ainda com admissibilidade na representação no Conselho de Ética, ter feito um aceno de acordo com quem deu tração para que esse processo chegasse até aqui. Não fiz lá, não vou fazer agora e não vou fazer no futuro. Posso pedir desculpas, como fiz aqui hoje, com quem possa vir a merecer o meu pedido de desculpas. Mas não peço desculpas e não me dobro em relação àquelas situações ou ocasiões onde a tentativa do pedido de desculpas seja exclusivamente uma forma de dobrar uma posição política, uma tentativa de humilhação, para que venha a ser deslegitimada uma posição dura, porém firme, e que dialoga, eu tenho certeza, com milhões de pessoas. Presidente, relator, por aqui eu encerro minha defesa no dia de hoje, dizendo que vou então percorrer os 26 estados brasileiros. Se o resultado hoje aqui for de negativa do recurso que apresentei, e vou fazer isso, muito provavelmente, depois dessa sessão de hoje, só para completar, presidente, com o coração mais tranquilo e com o sentimento de que a gente está agindo corretamente e que está fazendo o que tem que ser feito. Se algum deputado quiser que eu apresente as minhas razões em relação à defesa, eu estou à disposição para fazê-lo. Agora, se algum deputado ou qualquer pessoa espera de mim que eu me dobre ou me ajoelhe para salvar o mandato no plenário da Câmara dos Deputados, esse desrespeito eu não vou cometer comigo mesmo, eu não vou cometer com as milhões de pessoas que estão acompanhando esse processo, e eu não vou cometer prioritariamente porque sou filho de saudade. Obrigado. Artigo 14, presidente. Considerando que todos os 66 parlamentares já votaram, declaro encerrada a votação. Aprovado o parecer. Não havendo mais nada, não mais havendo nada a tratar, encerro os trabalhos, antes, porém, convocando reunião deliberativa extraordinária para quarta-feira, dia 30 de abril, às 9 horas, para a deliberação da SAP número 01 de 2025. Está encerrada a reunião.